Mas para que nós venhamos entender da onde surgiu esse menino chamado Davi, da onde surgiu esse cara que agora é um menino com a postura de um homem valente. Deus, ele encontra um profeta da época, que era o profeta Samuel, e fala para Samuel o seguinte: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Eu imagino que quando vira o profeta, deve ter até mudado a voz, deve ter dado uma estufada no peito, para que o profeta olhasse e falasse assim: é esse cara aí. Mas só que assim como Deus não vê como o homem vê, naquele dia ele deu essa mesma condição para o profeta Samuel. Eu imagino Davi, ele entrando agora no cenário pela primeira vez na Bíblia, lá atrás, e quando ele entra, Deus fala assim: é esse aí. E o profeta agora pega aquele vaso de azeite, irmãos, e começa a derramar na cabeça do garoto. Ele derramou o azeite, e no dia seguinte, irmãos, sabe onde Davi estava? No pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. E eu imagino os homens chegando para ele, dizendo assim: Davi, Deus não ungiu você como rei, e o que você está fazendo no pasto? Eu imagino Davi dizendo: queridos, não importa onde eu estou, o que importa é que eu já sei quem eu sou. E aí eu começo a perceber que enquanto muitos enxergavam o problema, enquanto muitos enxergavam o tamanho do gigante e a dificuldade, sabe o que é que Davi enxergava? O trono. O rei falou que se alguém for para lá, se dispor a lutar contra o gigante, se viver, ele vai dar a filha dele em casamento. Uau! Bom, casar com a filha do rei parece uma boa ideia para Davi, porque alguém havia falado que ele ia ser rei de Israel, e agora ele está vendo a possibilidade dele se aproximar do lugar onde Deus de fato queria levar ele, se casando com quem? Com a filha do rei. Golias, diga comigo, Golias. Golias, um homem que era de grande estatura. Então a quantidade de côvados que é mencionada ali dá a ideia de um homem zarrão, de aproximadamente 2,5 metros de altura. E, além de ele ser grande, ele era um homem de guerra, era um homem que tinha uma armadura, era alguém muito bem preparado para aquilo que ele estava prestes a fazer ali, que era o quê? Guerrear. E Davi olha para ele e libera o último versículo ao qual nós lemos aqui. Ele diz assim: ó, você vem a mim com espada, com escudo, e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E então ele vai, ele diz: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, e lança aquela pedra. Quando ele lança, o gigante recebe aquela pedrada no meio da testa e ele cai. Quando ele cai de cara no chão, irmãos, ele pega a própria espada de Golias, uma espada gigantesca, e ele corta a cabeça de Golias e pega a cabeça do cara, irmão, e volta agora para falar com Saul, que foi o cara que havia duvidado dele. Imagina o cenário, irmãos, um cara pequenininho com a espada gigante na mão, a cabeça do inimigo aqui, segurando pelos cabelos. E aí alguém deve estar pensando assim: meu Deus, que história terrível, Davi era ruinzinho a beça, hein? Não, irmãos, isso aqui tem uma representatividade muito grande. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Existem gigantes que levantam-se contra mim, contra você, que muitas das vezes nós conseguimos até derrubá-lo momentaneamente, e passa-se um tempo, você vira as costas, você segue a sua vida, e em dado momento você acaba se esbarrando com ele de novo, e aí você não sabe como ele se levantou contra você. Você agora venceu aquela luta, você passou por aquela situação e você conseguiu agora: Senhor, obrigado, tu me deu vitória. E aí daqui a pouco, quando você vai ver, a mesma coisa, está passando pela mesma situação, e Deus está dizendo: olha, é a hora de dar um basta nisso. E ele diz para Davi: Davi, corta logo a cabeça desse cara, porque este aqui nunca mais vai se levantar contra você. Pode se levantar outro filisteu, pode se levantar outro gigante, pode se levantar outro problema, mas aquele Golias nunca mais vai se levantar contra a sua vida, nunca mais.